Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Antes da reflexão desta manhã, eu quero solicitar a você que ainda não está inscrito no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, para se inscrever. Vai aqui, inscreva-se em nosso canal e depois dá um like dizendo que você gostou desse programa e, se for possível, compartilhe com os seus contatos para que outras pessoas também tenham acesso às nossas reflexões e ao Café com Fé diariamente. Estamos estudando sobre os mandamentos recíprocos. Iniciamos o ano pensando nos uns aos outros. É muito importante lembrar das orientações da palavra de Deus para a nossa vida. E eu gostaria de lembrar que mandamento é para ser obedecido. No capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, no verso 21, Paulo diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Somente o temor de Cristo, a reverência espiritual, é capaz de fazer com que rompamos com a cultura tão comum nesse mundo de fazer os outros sujeitos a nós e inverter esta polaridade, inverter esta realidade. Eu sei que isso não é fácil. É lutar contra a carne, é lutar contra aquilo que é natural. Vivemos num mundo onde fomos acostumados a pisar no outro, a passar por cima do outro, e aí nós voltamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos recomenda fazer da sujeição uns aos outros o resultado do temor ao Senhor. O apóstolo Paulo precisou lidar com estas questões difíceis na sua vida e no seu ministério. Há um texto que eu acho que resume muito bem isso. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele vai falar três coisas ou três realidades que ele precisou enfrentar. Primeiro, no verso 10, quando ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século. No verso de número 14, ele fala assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. E depois, lá no verso 16, ele diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Nessa relação de sujeição, o apóstolo Paulo exercia autoridade sobre Demas, sobre Alexandre. Ele exercia autoridade sobre as igrejas por onde ele passava e exercia o seu ministério, mas ele não tinha a contrapartida de sujeição. Por isso, Demas o abandonou. Por isso, Alexandre causou muitos danos e sofrimentos ao apóstolo, e quando ele precisava do apoio, ele não encontrou na igreja aquelas pessoas que pudessem ajudá-lo. É muito importante que nós nos lembremos daquilo que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso de número 8. A Bíblia diz assim: e finalmente, sede todos o mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Certamente todos nós queremos viver nesse espírito da palavra de Deus. E para que isso aconteça, é preciso que nós aprendamos a valorizar uns aos outros, reconhecendo que cada pessoa tem a sua importância, cada conselho tem o seu valor, cada liderança colocada por Deus sobre a nossa vida tem o seu valor. Por isso o apóstolo Paulo recomenda: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, ensina-nos o mandamento da sujeição. É tão difícil, Senhor,
romper com a tirania de exercermos autoridade e não reconhecermos a autoridade. Por isso, ó Deus, nós nesta manhã, neste Café com Fé, queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que haja humildade, para que haja sinceridade e para que, ó Deus, a nossa vida seja isenta dessa autossuficiência e que a gente saiba, ó Deus, se sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos tomar um café?